Fala aí galera, eu sou o T e o Yu-Gi-Oh! É um jogo interativo, sim. E muito bem meus amigos, estou aqui para fazer o segundo episódio da minha sériezinha aí falando sobre Power Level de cards, né? E demonstrar aqui a evolução dele, apontando algumas questões com alguns formatos antigos e o que foi acontecendo no decorrer do tempo para que essas mecânicas evoluíssem. Afinal de contas, um Power Creep precisa de um ponto de partida. Então, basicamente o Power Creep, como eu fiz nesse vídeo aqui em cima, é você simplesmente tornar algo que já existe melhor, de modo em que o bagulho anterior se torna meio que obsoleto, passa a não fazer sentido você usar. Você vai usar a parada que foi lançada depois, que é mais forte e que foi feita aprimorando o que existia anteriormente, né? Então esse é o conceito básico de Power Creep. Só que a gente vai tentar entender os design de cartas, né? No sentido de que o que foi acontecendo no meio do caminho que levou à criação de uma outra coisa semelhante depois, e fez a gente chegar no estado atual que nós estamos, por exemplo, no formato de Tier 0 da Ishizu, com o Tiara Laments, como você pode me ouvir falando nesse vídeo aqui em cima. É claro que em outros momentos do jogo já aconteceram Tier 0, claro, já aconteceram. Só que nesse ponto a gente nunca esteve tão avançado no jogo quanto agora. É bizarro porque antes, quando tinha o Tier 0, você via que tinha uma clara subida de poder. E isso é muito notório. Então o espanto que você tem quando surge um Tier 0 do Dragon Ruler, na época em que você tinha o Insecto, o Idupps da vida como meta, você simplesmente toma um susto inacreditável. Porque se o meta é Insecto e um Idup que tem uma dinâmica de jogo X e os caras nunca conseguem construir a mesa dele no T0, ou praticamente nunca, e aí você pega um deck que consegue fazer meio que o que ele quer já no T0, é complicado. Ao mesmo tempo os bichos são grandes e ao mesmo tempo os bichos são agressivos e eles fazem bichos grandes e agressivos e opressores. Então quando você tem essa diferenciação é muito claro o salto que o Tier 0 tem. Só que o Tier 0 atual ele é muito doido porque a gente vem numa época onde já tem decks extremamente fortes, já tem decks que são Power Creepados. E esses decks Power Creepados tomaram Power Creep. Então a dinâmica aqui dessa série é pra gente tentar entender um pouquinho dessa evolução de design de cartas até chegar no ponto atual onde você tem uma caralhada de deck forte e mesmo assim o Tiara Ishizu consegue ser o Tier 0. Enfim, o assunto de hoje é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, então a gente vai passar para a próxima etapa aqui, que é falar de interações, que é a grande parada do Yu-Gi-Oh! É um jogo extremamente interativo, onde tudo que você faz, toda ação que você tem, demanda uma reação minha. Eu tenho um direito de resposta, eu posso não poder responder, mas eu tenho a oportunidade disso. Então, cada ação tem uma reação. É a interatividade do jogo, né? Eu posso sim jogar no teu turno a depender do que aconteça, até porque hoje tem Flanderize, por exemplo, tem o Tiara Laments, muitos decks jogam no teu próprio turno. Pois é, mas não foi sempre assim. E pegando da época contemporânea do Yu-Gi-Oh! Pra gente já fazer uma, teoricamente, linha cronológica aqui, a gente vai repetir de novo os mesmos decks que a gente citou no último vídeo. Porque eu quero começar a época contemporânea do Dragon Ruler. E pra falar dessa interação a gente vai começar por lá, né? Então, aqui no Dragon Ruler, como eu já falei aí anteriormente, tem um podcast inteiro dedicado que você pode ouvir aqui em cima, falando com o Paulo sobre o formato Dragon Ruler na época. Então, o que acontece? Ele era um deck já bem mais rápido como os demais, como eu já citei anteriormente, só que aí a gente precisa saber onde o deck chega, o que ele faz, né? E o que ele faz diz muito sobre o quão relevante ele pode ser. Então, o Dragon Ruler, basicamente, era um deck que conseguia fazer as coisas que ele queria fazer já no T0, diferente dos decks anteriores a ele. E o que ele queria fazer? Bom, aí é que tá. Ele conseguia fazer coisas como o Dracossack, né, que é um bicho, se você parar pra ler hoje, pífio. Ele é um Exceed 7, que basicamente detacha o material e faz Special 2 Mecha Phantom Beast Tokens. Enquanto você controla um token, essa carta não pode ser destruída por batalha ou por efeitos. E ele tem uma bunda de 22 de ataque, 26 de ataque e 22 de defesa. Esse é o efeito dele. Esse é o principal monstro que você fazia no Dragon Ruler. Ele tem um outro efeito, que é um efeito que não é quick, é um efeito que você faz no teu turno. Que basicamente você vai poder tributar um Mecha Phantom Beast, podendo ser ele mesmo, mas a ideia é tributar os tokens, e aí você vai escolher uma carta no campo, destruir ela. Basicamente é isso. Então, além do Dracossack, você tinha outros 5/8 genéricos, né? Stardust, Colossal Fighter,
Crimson Blader, e você podia fazer Exceed sets também, como o Big Eye, podia fazer algum bicho 3 como um Engineer da vida, enfim, flutuava por aí, né? Você podia fazer o Master of Blades, o Star Eater, enfim. O que esses bichos têm em comum? Bom, todos eles são monstros com o efeito de ignição. Todos eles são monstros que ativam o efeito no teu turno para fazer alguma coisa. E eles não são quick. Esse efeito de ignição aqui não é o caso, né? São efeitos de ignições não quicks. Então, basicamente, o que eu faço fica lá. Você vai fazer o que você quiser. Se depender dos meus monstros, eu não vou te atrapalhar. Qual é o ponto? São monstros grandes. São monstros que têm efeitos de pressão. Ou seja, eu vou dar efeito dele e tirar uma carta tua. Eu fiz meu Dracossack T0. Se ele sobreviver, e a desgraça do DB caiu, se ele sobreviver, cara, eu vou dar efeito dele e vou matar a carta tua. Isso vai ser bem ruim pra você. Pois é isso. Eu costumo chamar isso de pressão estática, né? Porque basicamente o monstro não interage com você no teu turno. Você faz o que você quiser. Só que se passa pra mim, eu posso fazer alguma coisa. Como que os decks seguravam então? Como eu citei nos exemplos anteriores de como os decks faziam pra jogar, né? De como a engine dele funcionava e ele precisava de combinações de cartas. Tinha algumas cartas que te ajudavam a ter alguma vantagem sozinha, né? Então, por exemplo, normal summon Turgide, efeito, vai poder invocar um Sangan no deck. Às vezes isso era suficiente pra você fazer alguma coisa. Isso é alguma coisa. Mas e aí? O que vai acontecer em seguida? Bom, eu vou citar minhas traps. Porque a Turgide tá no campo, o Sangan tá no campo e o Sangan vai morrer e pegar uma carta pra mim. Por exemplo, isso é bom? Eu vou pegar um follow-up, vou pegar uma carta pra eu jogar depois, ou vou pegar uma defesa se eu precisar buscar um Veiled ou um Crow, que eram poucas entraps que existiam na época. Só que, como eu me defendo? Como eu impeço que o oponente não faça a jogada que ele quer? Por mais que eu não consigo construir tanto a minha jogada, só que o oponente também não, ele tá na mesma época que eu. Então, como que eu me seguro? Com traps. Porque se meus bichinhos sobreviverem, eu vou ter jogada. E isso é bom. Eu preciso que eles sobrevivam para eu colocar mais uma camada de monstro no campo e aí sim eu conseguir startar a minha engine, provavelmente. E aí é que entram as traps, né? Eu vou colocar aqui o Solen para poder simbolizar isso, né? O Solen Warning, porque o Jade eu acho que estava banido na época, ou não, foda-se. Enfim, eram as traps. Basicamente o Yu-Gi-Oh! Consistia nisso. E mesmo decks de combo precisavam disso. Os decks de combo, lembrando, precisavam de combinações de cartas, né? Então eles não faziam jogadas com uma carta, eles precisavam de uma combinação de cartas para poder fazer alguma coisa. Mas, de novo, o que eles faziam era uma pressão estática de um monstro grande que ele podia dar efeito para tirar cartas tuas quando chegasse no meu turno. No teu turno, você podia jogar, se eu não tivesse traps. Aí é que entra a parada das defesas, das interações que você ia fazer. Como que você vai interagir com o oponente? Bom, interagir mesmo enquanto ele está jogando, você interagir com traps. Então mesmo o Mermeios, mesmo Dragon Rulers precisavam usar traps. É claro que era interessante que você usasse traps que fosse bom na época e também que tivesse alguma vantagem com o teu deck. Na época do Dragon Ruler, você usava a Phoenix Wing Blast, por exemplo, você usava Hijack Break, se eu não estiver enganado, não lembro, Compulsory, alguma trap dessa tipo Judge, Fiend Chain, enfim, eu não tenho certeza das traps que eram usadas, mas eram traps nesse sentido, além da trap roubada que invoca os bichos banidos. Mas era isso, você usava suas traps e tentava se defender com elas. Se a gente passa um pouquinho no tempo, a gente tem uma época bem disruptiva no jogo, que é a época que o BA chegou no jogo, né? E é uma época disruptiva mesmo, porque o Dragon Ruler foi Tier 0, teve o pico, você teve a Avalanche de emergência que deixou decks fracos no metagame naquele ano de 2014, mesmo tendo o Soul Charge na época, acabar de lançar, estando a 3, mas aí em 2014, né, em agosto, saiu a Duelist Alliance que lançou o BA pro jogo, que é exclusivo, extremamente impactante, consistente pra cacete, como eu falei anteriormente, com um bicho que põe pressão, ele é grande, difícil de tirar porque ele tem 25 de defesa e ele fica com 25 de ataque, acertando potenciais efeitos. Um deck com a engine curta, porque eu só preciso usar, sei lá, de 15 a 17, 18 BAs, porque eu só tenho que abrir com 2 na minha mão, realisticamente falando, para poder fazer o Dante. Eu posso estender ainda mais, fazer a jogada ser mais forte. Beleza, mas aí eu preciso de mais BAs para poder fazer isso. Ou de um Turgide de combinações de outro BA, porque o Turgide invoca o Graph, faz o Dante, Milograph, enfim, invoca o BA para o Special da tua mão e faz um outro Exceed. Era basicamente isso, tá? E aí como você se defendia? De novo, com traps. Se você tinha um deck, por exemplo, como o Shadow, que hoje em dia é conhecido por ser um deck extremamente agressivo, ele não era tanto assim na época, apesar de Shadow Fusion ser agressiva, mas é um deck de flip, então muitos turnos consistiam em setar os meus Shadows. Claro que isso não era o melhor dos mundos, mas acontecia com frequência. E só setar um Hedgehog, por mais que pegue Shadow Fusion, não é a melhor coisa do mundo. E eu preciso ter coisas para segurar o oponente. E aí que entra também as traps. Você podia ter sim potenciais windas feitas no meio do turno do oponente, mas era bem menos esporádico e impactante do que é hoje. Basicamente é um jogo de paciência. Eu vou esperar juntar a minha engine, porque no caso do deck de Shadow, né, é meio como o comportamento dos decks antigos, só que eu tenho um push muito forte.
e aí eu vou segurar com as defesinhas aqui. O Necroid, basicamente, ele tinha um jogo diferente, né? Que ele não tinha tanto espaço para tech. Porque, de novo, ele precisava de uma combinação de cartas, ele precisava de muitas cartas, porque ele era um deck de ritual. Então, para fazer os summons dele, ele precisava das spells. Se precisar só dos monstros, tranquilo, ele poderia ser um deck como um BA, por exemplo. Só precisava dos BAs para fazer a estrela do show que estava no extra. Então era um espaço de tech. Pelo menos 6 espaços de tech estavam comprometidos com o Necroid, porque ele era um deck de ritual. E precisava de cartas para poder buscar os rituais. Mas era um deck extremamente consistente, ele conseguia fazer a jogada que ele queria. A jogada que ele queria era, geralmente, Unicorn e quando existia o Dijin. Enfim, mas aí o Unicorn, ele interage com o oponente, impedindo que os monstros invocados do extra deck ativem seus efeitos. É uma Floodgate. Sim, Floodgate com 2.300 de ataque. Exatamente. Porém, na época, o impacto disso não era tão prejudicial quanto parece, né? Na teoria, parece ser opressivo, mas na prática, na época, não era tanto. Até porque jogar em volta de algumas coisas do extra deck já era relevante. E, de novo, como esses decks vinham da época em que, geralmente, eu precisava fazer um setup, setar minhas traps e esperar, eu tinha capacidade de fazer isso. Então, o BA podia invocar um Skarm, um Graf, por exemplo, e setar minhas traps. Podia fazer isso, por que não? Se o BA morresse, ele invocava outro. Ou ele buscava outro na endphase. E eu tinha trap para tentar segurar o cara e tentar jogar depois na volta, até eu conseguir juntar alguma coisa. A minha trap pode lidar com o Unicorn que ficou no campo. Eu posso ter um Breakthrough Skill, Fiend Chain, N cartas. Então, não era tão prejudicial. E você já conseguia fazer isso por causa da existência do Shadow Fusion. Então era uma dinâmica de jogo que o Shadow Fusion colocava, né? Se eu tivesse um monte de extra deck, eu podia tomar o Shadow Fusion do deck de graça. O cara ia fazer bastante recurso e eu não queria deixar isso acontecer, principalmente no começo do jogo, né? Então era um cuidado que você podia tomar. E você já jogava em volta disso com os decks. Satella, Klee, BA principalmente, Yosenju. Então, não foi uma parada tão gigantesca. E a interação que o Necroid tinha no turno do oponente era essa. Tinha um fator mais Floodgate ainda do que o Unicorn, que era o Dijin, mas aí é uma outra parada. Enfim, ele precisava de techs. Quer dizer, ele não precisava necessariamente de tanta techs assim em forma de defesa. Porque, basicamente, você tinha esse cara aqui, que tentava segurar o jogo pra você. Às vezes conseguia. E ele não tinha tanto espaço, então ele tinha que se defender como pudesse. Bom, como você pode ver, eles precisavam dessas paradas, precisavam de traps para se defender, mesmo numa época contemporânea que é 2015 do Yu-Gi-Oh! As traps eram as suas traps. Mas aí a gente tem uma disrupção. O extra deck é extremamente importante pro Yu-Gi-Oh! Meio que desde sempre, desde que ele foi lançado. Mas ele passou a ganhar uma importância muito, mas muito maior. Que é, bom, eu preciso montar o setup setar minhas traps para poder segurar a vinda do oponente. Beleza, vai voltar para mim e aí eu vou poder tentar explodir com a minha jogada. Beleza. Eu já tenho combinações de cartas que me fazem chegar em jogadas muito mais fáceis do que antes, né? Então eu não preciso mais simplesmente dar normal sumo do Bear fazer alguma coisa e setar o tank e pegar o Spirit pra mão, ou eu não preciso mais dar o setpad com Ladybug e buscar o bicho de follow-up, ou não preciso dar Wind Up, Habit com Factory e buscar um bicho pra mão. Não, eu posso fazer a jogada inteira que eu preciso com o Dragon Ruler, posso fazer a jogada inteira que eu preciso com o Graf, com o BA no caso, e dependendo do que aconteça e de como tá o jogo, eu posso fazer com o Shadow também, e fazer minha engine girar completamente. Assim como o Necroid, que tudo que eu quero eu já consigo fazer de cara. Então, tava tudo muito consistente, os decks já conseguiam fazer o que eles queriam no começo do jogo. Já no começo do jogo. Isso aconteceu por causa de como as engines estavam amarradas, né? E como a engine era usada. Então, elas estavam amarradas, buscáveis ou acessíveis, consistentes. Entenda consistência como fazer o que o deck quer fazer. Consistência não é só buscar cartas. Consistência é fazer o que você quer. Então, fazer um Dante é consistência, tá? Então, tinha isso aqui. Agora, a gente passa para o próximo estágio, que é: meus decks já conseguem fazer o que eles querem no começo do jogo. Porém, eu ainda preciso usar a parada de traps. Só que as traps eram meio que usadas para segurar o jogo até que eu conseguisse juntar o recurso que eu preciso para fazer minha jogada, entende? Isso coexistiu com o Dragon Ruler, coexistiu aqui também com o BA. Mas, e se eu já consigo fazer a minha jogada com a engine, porque ela se busca e já é consistente, eu consigo fazer meio que tudo que eu quero, e se eu cortar a traps? E se eu cortar esse intermediário? E se eu passar a gerar interações com pontos de ataque? Aí é que entra as interações do extra deck, coisa que a gente tanto conhece hoje em dia. Até aqui era meio difícil de você interagir com o monstro do extra deck diretamente com o oponente, né? O BA, pra você ter noção, antes de existir a Beatrice, você tinha um monstrinho chamado Engineer.
Como é que é o nome dele aqui? É Engineer. Porra, não vou achar ele agora, né? Muito boa hora pra procurar o monstro. Foda-se, quem é mais old school vai lembrar do Engineer, né? Por que você fazia o Engineer? Porque você queria fazer ele ter um efeito quick, de virar o monstro de ataque pra defesa, não deixar ele morrer, alguma coisa assim. Mas por que é relevante? É porque ele é um rank 3 com efeito trigger e que tem um efeito ok. E com um efeito quick no caso, né? E com isso você vai detachar alguma coisa que chegue no Farfa. Porque você pode detachar o Graf invoca o Farfa do deck morre e bane o bicho do oponente. Você pode detachar o Farfa direto, ou você pode detachar o Cir com o Farfa no cemitério. Porque ele invoca o Farfa morre e bane a carta do oponente. É assim que você interagia. O Engineer tentava gerar uma interação, mas não era o Engineer em si que interagia. Mas isso foi quebrado com a chegada do Pepe. E a chegada do Pepe quebrou completamente isso. Por quê? Pra quem não lembra, na época, o Pepe basicamente era um deck que o turno 1 dele consistia em fazer 2 cartas da coleção de Breakers of Shadows, a coleção do começo de 2016, que era o famoso Lock de Infinity e Rafflesia. Né? O deck conseguia colocar um volume grande de cartas no campo, que era um deck de pêndulo, então você colocava um monte de monstro nível 4 no campo, e aí você conseguia fazer o Infinity e a Rafflesia. A Rafflesia, basicamente, ela vai dar o efeito Quick e mandar uma Trap Hole do deck pro cemitério e replicar o efeito dela. Então, quando o cara invocava monstros, você dava o efeito da Rafflesia, voltava os monstros pra mão, ou destruía monstros, ou destruía duas cartas no campo com a Treacherous, enfim, não importa, você copiava o efeito de um Trap Hole, era uma interação de um monstro com efeito Quick. E, curiosamente, era um monstro que copiava o efeito de uma Trap, então tinha que ter a Trap no deck. Mas você fazia do extra deck. E o outro era o Infinity, porque você fazia o Ptolomaios, né? O Tellar Knight Ptolomaios. Esse cara aqui, que basicamente ele é feito com 2 ou mais nível 4, mas se ele tem 3, ele tem um efeito Quick que você pode fazer um rank up. Então você dava o efeito do Ptolomaios no teu turno, fazia ele para 3, e aí no teu turno você dava o efeito dele, invocava o Nova, em cima do Ptolomaios, né, que é um rank acima dele, e depois por cima do Nova você fazia o Infinity. O soft lock era esse, Infinity, Rafflesia. Pro meta de pêndulo, que era o tier 0 da época, era o suficiente. E aí você começou a ver a dinâmica que começou a ser implementada aqui, que é a interação vinda do extra deck. Porque essa interação corta o uso de traps. Exatamente. E é tudo bem mais rápido. Você usa 3 tipos de interação. Elas vêm do extra. Você não precisa comprar, você não precisa setar. E aí é que mora a grande distinção. Porque as traps, elas são legais, são boas. Sim, tem traps com efeitos muito bons. Só que você precisa comprar ela e setar ela e ver o alinhamento dela na matchup. Provavelmente você vai usar techs de acordo com o meta, mas não é muito melhor eu usar algo mais abrangente que eu posso acessar todo o jogo, porque ele vem do meu extra. Ela vem do meu extra e eu consigo fazer com a minha engine. A minha engine faz ela, e a minha engine, como eu já citei, ficou consistente. Eu preciso de uma combinação de cartas? Preciso, mas eu consigo ter essa combinação meio que sempre durante o jogo. E o Pepe faz isso com maestria. Você conseguia ter tudo o que você queria: Joker, Monkeyboard, Sorcerer, Luster, a porra toda. Você, Sorvete lá, esqueci o nome dele. E aí você conseguia, mano, colocar um monte de nível 4 no campo. Você ia fazer Rafflesia e Ptolomaios Nova Infinity meio que 100% das vezes. 100% das vezes. Pois é, então você tinha uma clara vantagem em relação aos demais decks que ainda precisavam fazer interações justas com traps ou tentar jogar pra te matar, o que podia ser uma possibilidade, mas nem todo mundo tinha a possibilidade de fazer o que você fazia, que era fazer essa interação vinda do extra. E isso começa a mudar muita coisa, porque lembrando, isso é só o esboço, isso é só o começo, e isso pavimentou muita coisa que veio a acontecer depois, porque a partir da existência de uma ideia, ela vai ser evoluída, e é daí que surgem as paradas como Barone, como Savage, como qualquer negate, e o Infinity era um Omni Negate, tá? Pra você ter uma noção nessa parada de design de cartas, nessa época, o Solemn estava banido. O Solemn Judgment estava banido porque foi banido na Ballistic Reboot em 2013. O Solemn Warning estava limitado. E aí, na mesma coleção que veio o Infinity, e o Infinity ele simplesmente nega a ativação de qualquer carta pelo custo do detache, você teve o lançamento do Solemn Strike, que é uma carta tão boa quanto o Solemn Warning, só que paga menos vida. E tava a 3, o Warning tava limitado. E o Infinity meio que fazia isso e você não precisava comprar ele, você simplesmente fazia ele com a tua engine meio que sempre e valeu. E qual é a grande questão em volta disso? É que com isso, primeiro, você interage de maneira extremamente consistente, diferente do fato de você precisar comprar trap. Isso já é uma evolução gigantesca. Segundo, é um monstro.
Então ele tem ataques. E geralmente esses monstros ele tem um trabalho para você chegar nele, né? Então você precisa juntar monstros Tanner, não Tanner, para fazer um Synchro, ou você precisa juntar monstros com o mesmo nível, fazer um Exceed, e geralmente é custoso fazer ele. Ou então ele precisa ter dependendo do status dele, ele precisa ter os pontos de ataque alto, porque geralmente os pontos de ataque altos estão influenciados pelo nível dele, pelo rank dele, enfim. Então é muito difícil que tenha um monstro nível 8 com ataque baixinho, tá ligado? Um rank 6 que é feito com 3 monstros de luz com ataque baixinho. É difícil que isso aconteça. Então, além de tudo, eles tinham um ataque alto. Então era uma interação que você fazia, você dava aquela interação, ela não saía do campo depois que você interagiu, ela ficava lá. Se ela sobrevivesse, você dava de novo. E o Infinity sugava um bicho em ataque. E isso vai começar a prejudicar o card design, porque quando isso aqui aconteceu, outros decks começaram a implementar e outras cartas começaram a ser criadas. Naquele mesmo ano de 2016, né, que foi o ano do Bosch com o Infinity, por exemplo, você teve o Buster do ABC, que foi lançado por volta de outubro daquele ano. Você teve o Sapo, que foi lançado em 9. Acho que isso aqui veio em setembro, sei lá, isso aqui veio em outubro. O Sapo, que veio naquela mesma coleção de 9 também. No Metal Force você tinha o Alcahest, que tinha também a proposta de fazer interação. Fora ele, no Metal Force não tinha uma interação nesse nível. Você tinha, sei lá, dar Full Metal para poder fazer algum bicho, geralmente o Alcahest, e jogar fora o Orichalc, o Orichalc dá efeito e popar uma carta, o que é uma interação completamente justa. Mas você tinha essa parada aqui. E aí começou a vir essa parada de traps precisam ser substituídas. Traps não são mais relevantes. Eu posso substituir a traps pelas cartas da minha engine, por 2 motivos. Primeiro, elas podem me ajudar a quebrar coisas, porque elas são jogadas. São simplesmente jogadas. E com a minha jogada, eu já faço a minha trap. E quanto mais jogadas eu tenho, maior a chance que eu tenho de quebrar o que o oponente fizer. E segundo, corta a necessidade de usar elas, né? Corta a necessidade de usar essas traps aqui. Eu não sei se eu falei a mesma coisa 2 vezes. Eu pensei em 2 coisas, mas eu acabei de esquecer. Enfim, e aí começou a criar uma tendência. Precisava vir interações do extra deck. O deck precisava ter interações do extra deck. E a partir daí isso virou um padrão em muitos decks. E eram interações parrudas, como o Buster, que simplesmente descartava uma carta para banir o monstro do oponente. E não era só isso não, ele se tributava e invocava os bichos banidos, as letras que você usou para fazer ele. E a forma com que você fazia ele era simplesmente banindo os monstros do cemitério ou campo. Simplesmente banido, uma fusão que era feita de contato usando materiais do cemitério. Puta que pariu! Era bizarramente forte. E ele dava efeito em invocar os bichos de volta. Pra quê? Pra na volta você dar efeito dele, você linkar, não existia link. Você fazia Exceed com eles, e aí eles iam pro cemitério, e de novo você fazia outro Buster. Simplesmente bizarro. Um bicho que interagia, era grande, e pior do que isso, ele flutuava. E aí você já consegue ver uma clara evolução daqui pra cá. Simplesmente no mesmo ano. Porque aqui começou a ser implementado e incorporado num deck do meta, uma parada nesse sentido. Antes disso teve a inserção do Crystal Wing no jogo, eu até esqueci. Teve a inserção do Crystal Wing na coleção Shiny Victories lá em julho desse mesmo ano de 2016. Ele não tinha tantos spots assim, né? Você podia ter ele no Blue Eyes, por exemplo. O Metal Force passou a usar ele porque veio o Gofu, que puta que pariu também, Gofu. E foi isso. E aí entra uma outra grande questão, que é o fato de agora as suas interações virem do teu extra deck. Observa que tem uma diferença clara. Tem uma diferença clara de eu precisar fazer o meu Special Summon BA e fazer um Dante, milar cartas, setar traps. De eu fazer o meu Set Shadow, o Normal Summon matemático, que mila o Mata, que mila Falco, e você tem Shadow Games, uma porra dessa. A diferença é você fazer o Unicorn, que pegou algum follow-upzinho ou alguma defesa. Olha a diferença de tudo isso, que você usa as cartas da tua engine, põe ali os bichinhos no campo, e eles não interagem diretamente com o oponente. Isso faz com que exista a necessidade de outra coisa. Que se existem essas negações de monstros, como por exemplo o Infinity, o Crystal Wing, a Rafflesia, o bagulho aqui, enfim, o que precisa ter a mais do que os outros decks? Mais Special Summon. Mais Special Summon para você conseguir fazer essas interações aqui. Porque sem o Special Summon você não vai conseguir. Então aí começou a vir o principal motor do jogo. Já tinha sim Special Summons por aqui, tá? Já tinha sim, mas ele ainda era bem mais especial.
Por mais que com o Pepe ele tivesse quebrado um pouco. Mas foi no Pepe que começou, né? Mas antes do Pepe ainda tinha bastante Special Summon. Óbvio que tinha. Eles eram bem mais especiais. E onde eles chegavam também era bem ok. Agora, a partir do Pepe é que começou essa parada. Você precisava interagir com os monstros. E para interagir com monstros precisava fazer múltiplos Special Summon. Isso cortou cada vez mais a necessidade de traps. Teus monstros vinham do extra deck. E aí começou a entrar num turbilhão de coisas. Porque você precisava que o teu card design evoluísse. Você viu uma fórmula, você viu que ela deu certo. No mesmo ano você fez essa parada e vendeu pra caralho essas boxes aqui, né? A box de... esqueci qual é a box desses bichos aqui. A box desse cara eu lembro que é Bosch, esse aqui eu esqueci. Esse foi Shiny Victories, foda-se. Enfim, então você precisava evoluir isso, né? Vendeu pra caralho, deu certo e você criou uma nova tendência. A partir desse ponto aqui, qualquer deck que viesse que não interagisse do extra deck ia parecer estranho. Você precisava ter essa interação do extra deck. E a partir daí começa a desandar o power level das cartas, porque aí tem power creep das cartas individuais, de decks individuais. Pois é, até chegar em Draguns, por exemplo, né, que você simplesmente é um monstro que faz algo semelhante aqui, de poder negar, interagir, descartando uma carta, mas também ele não morre por efeito, não morre por batalha, quer dizer, não morre por efeito, não pode ser alvo, fica com um ataque altíssimo se você nega e destrói a carta do cara. Ele simplesmente pode matar monstros no campo sem dar alvo e dar o dano. E você tem, por exemplo, a Barone, que são simplesmente os ápices que eu acho dessa porra toda. Porque a Barone também, ela é um Omni Negate, sem descarte nem nada, simplesmente nega. Pelo menos é só uma vez enquanto tá face up, mas ok, pode destruir uma carta no campo como efeito de ignição, pelo menos não é quick. E também, durante standby, ela pode voltar pro extra deck e invocar qualquer monstro com um nível menor do que dá do teu cemitério. Puta que pariu. É simplesmente isso, tá? Então aqui começa também uma grande parada do Yu-Gi-Oh! Que são interações. Interações que vindas do extra deck. E as traps, tadinhas, elas começaram a entrar em esquecimento. Claro que aqui ainda usava-se sim um grande número de traps. Por quê? Porque ainda os Special Summon não eram extremamente tão consolidados assim. Apesar de serem já consolidados, mas fora o Pepe, que não usava as counters, por exemplo, porque meio que não precisava ainda. Depois que teve a Blast de emergência, o Pepe passou a usar Engenho de Ariadne e usar muitas counters, porque você tinha muita Mirror Match, por exemplo. Mas, nos formatos seguintes, se você pega decks que tem essas interações, por exemplo, se você pega aqui o deck de ABC, ele usava Sanctum, de Barrier, Strikes, por exemplo, precisava usar. Paleozoic, nem preciso dizer. O Hero também usava, o Hero que usava esse bichinho aqui. O Metal Foes não tanto, mas se você pega um deck, por exemplo, que faz Barone hoje em dia, qual deck desse vai usar Trap? Não tem. Mas aqui é só pra você ver o contraste, né? De quando começou isso aqui e até onde chegou. E olha, a tendência é aumentar. Mas é basicamente isso. Vou continuar com esse tema em vídeos futuros. Valeu, falou, até mais.